Salmo 73, versículos de 1 a 3. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus passos quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu quero dar uma ênfase aqui ao versículo 3 dentro desse contexto, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu já falei mais de uma vez em ministrações, nos lugares que eu fui, sobre um evento que eu participei há uns anos atrás. Evento lotado de pessoas, deveria ter em torno de umas 500 ou 600 pessoas ali. E de repente o palestrante ele vem e ele faz uma pergunta para o auditório. Ele fala: quem de vocês aí sente inveja? Quem de vocês é invejoso? E eu confesso que eu fiquei constrangido com a pergunta dele. E aí o auditório ali fez um silêncio e uma pessoa no final de tudo, na última cadeira, levantou a mão e falou: eu sou invejoso. E quase que todo mundo ali, né, meio paralisado, pensando o que viria. O palestrante perguntou: qual é o seu nome? E ele citou o nome dele: meu nome é fulano de tal. E o cara falou: parabéns pela sua coragem. E eu fiquei pensando nisso, tanto que passou alguns anos, eu mentalizando assim, e falei: realmente, no meio de tantas pessoas ali, eu duvido que nós não ligamos o nosso modo de hipocrisia e pensamos assim: não vou levantar a mão, não vou me expor, mas um cara se expôs. Eu tenho certeza absoluta que não tinha só ele ali naquele quadro, naquele cenário, porque eu estava lá, eu já senti isso. Isso é péssimo. Asaf aqui, eu fico pensando na posição que ele tinha. Ele poderia ali estar diante do Senhor, servindo no templo. Eu imagino que quando ele olha para a situação toda, e você pode ler o Salmo 73 inteiro e você vai perceber o que acontece com ele. Ele começa a fazer uma descrição detalhada, ele fala: parece que a minha vida é mais difícil que a dos outros. Como cantou uns anos atrás Thales Roberto: parece que é difícil só para mim. Quando ele começa a ver, ele fala: nossa, eu lavo as mãos na inocência, eu busco a Deus, e para mim é tudo o contrário do que é para esses caras aí. E ele fala o seguinte: realmente, bom é Deus para com Israel. De uma maneira coletiva, Deus é bom. Para com os limpos de coração também. E aí ele não se enquadra. E aí eu faço uma pergunta: qual era a nacionalidade de Asaf? Pois bem, Asaf era um judeu. E se ele fala que Deus é bom para com Israel, não era para ser bom para com ele também? Ele fala: no meu caso não foi assim. Peraí, então se Deus não era bom, quer dizer que Deus, ele... Isso mesmo. A conclusão de Asaf é essa. Para com os limpos de coração. Quando ele olha para o coração dele, ele também não se enxerga limpo. Por quê? E ele fala: porque ele quase se desviou. E qual foi o motivo? ênfase no versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Lanço a pergunta como foi naquele dia: será que essa pessoa que me ouve, será que essa pessoa que me vê se enquadra nisso? Como alguém que é invejoso ou invejosa? Eu estava estudando um pouquinho, tentando entender, dentro do cenário científico e também dentro do cenário bíblico, e a ênfase primária aqui, o contexto bíblico. Os irmãos de José, Gênesis 37, ali no versículo 11, o que eles fazem? Movidos de inveja pelo sonho do seu irmão ali, eles o lançam fora e intentam contra a vida dele. Eu vejo lá no comecinho o primeiro homicídio da história. Qual era a referência que Caim tinha? Quem ele tinha olhado para trás? Hoje nós temos alguns métodos de assassinato. Nós temos até mesmo métodos de genocídio, de matar pessoas assim aos milhares até, jogando bombas, por exemplo. Mas Caim não tinha isso. Ele não sabia, mas ele, movido de um sentimento de inveja, ali, quando eu começo a olhar Gênesis capítulo 4, versículo 5, sabe o que acontece então? Ele foi capaz de matar o seu irmão por inveja. Interessante que nesses dois casos, tanto os irmãos de José como no caso de Caim,
Eles não assumiram. Eles não assumiram. Tem uma música secular que eu não aprecio o estilo musical, mas eles falam o seguinte, eles fazem uma pergunta: tá com ciúmes? Que também tem a ver com inveja. Tá com ciúmes? Pega na mão e assume. Será que nós assumimos que somos invejosos, que estamos com ciúmes ou não? Nós ligamos o nosso modo de hipocrisia e tocamos o baile e vamos para frente? Eu vejo que essa palavra que aparece aqui para descrever essa questão da inveja, dos ciúmes, é cana. E aí dela vai derivar todas as outras palavras no hebraico para contemplar esse sentimento. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu percebo uma palavra um pouquinho diferente, que é o fitonos. E ela vai aparecer em alguns lugares. Romanos 1:29, Gálatas 5:21, Filipenses 1:15, Tito 3:3. São alguns exemplos que vai mostrar ali o que? Desse sentimento ruim que nós podemos carregar e que muitas vezes nós não admitimos. Sabe, eu fico pensando que Asaf, quando ele escreve isso, não era algo bonito. Se em 2022, uns anos atrás, quando eu participei daquele evento, não é legal se assumir como invejoso. Sabe, eu percebo que alguns pecados parece que eles são mais pichados pela nossa sociedade. Se eu falar, por exemplo, que eu sou uma pessoa, sei lá, que cometo o erro de beber, talvez isso vai ser mais palatável aos ouvidos das pessoas. Isso mesmo. Eles vão conseguir admitir, não, tranquilo, o cara só bebe socialmente, tá tudo certo. Talvez se eu assumir que tenho ali uma preferência, que sou uma pessoa mais promíscua, a sociedade também vai equalizar como positivo. Agora inveja não. Não é fácil admitir, mas isso acontece também aos montes. Nosso coração se carrega de uma tristeza, de uma amargura de pensar, por que ele não eu? Por que ela não eu? Será que essa pessoa tem uma capacidade? Isso pode acontecer também em coisas que são simples. Uma partida de futebol. Por que será que aquele cara consegue chutar a bola melhor do que eu? Consegue fazer o gol? Por que será que aquela pessoa foi promovida no trabalho e eu não fui? Por que será que o pastor, o líder, deu um cargo para aquela pessoa, sendo que eu sou mais capacitado do que ela? Isso é inveja. Ou até mesmo num relacionamento, quando tem uma sensação de uma posse. Caramba, eu não quero que essa pessoa faça assim. Então o que a gente faz então? Vira para o lado doentio e nos tornamos pessoas invejosas e ciumentas. E muitas coisas acontecem, inclusive guerras, por conta disso. No Novo Testamento também aparece uma outra palavra, que é o zelo, ou zelos. Romanos 13:13, 1 Coríntios 3:3, Gálatas 5:20. E aí eu entendo que esse zelo ele pode ser bom ou ruim, depende do contexto que aparece essa palavra, porque pode ser uma paixão. Curiosamente, eu quero fazer você pensar comigo. Essa palavra, tanto a raiz hebraica como aqui, dentro do Novo Testamento, a palavra fitonos, que geralmente aparece como se fosse uma inveja negativa, uma inveja ruim, eu consigo perceber na Trindade. No Velho Testamento, Deus aparece dizendo, eu sou um Deus zeloso, e a palavra que aparece também ali é cana, que mostra, literalmente, se a gente fosse traduzir, um Deus ciumento. Jesus, em João 2,17, cumprindo uma profecia sobre ele, ele fala o seguinte, o zelo, as pessoas olhando para ele percebem isso, que o zelo da tua casa me consome, apontando para o Mestre, apontando para Cristo. Mas também em Tiago 4,5, a Bíblia fala que o Espírito anseia por nós até os ciúmes, e vai aparecer isso. E quando então eu junto as pecinhas do quebra-cabeça, eu percebo que no Novo Testamento, Deus ele nos leva a um lugar de proteção. E o lugar de proteção é para evitar as comparações. Muitas vezes nós temos esse sentimento porque nós emulamos, nós queremos ter uma rivalidade com outras pessoas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, havia algumas pessoas ali, uns super apóstolos, que o apóstolo Paulo chama ironicamente. E ele vai tentar defender o seu apostolado, e ele fala que as pessoas viviam comparando-se umas com as outras, e isso é muito ruim. Aquilo que Deus nos entregou, Ele nos entregou de graça. E esse é o questionamento paulino também. O que você recebeu, você não recebeu de graça? Então, que a gente consiga celebrar as vitórias de outras pessoas. De fato, é difícil. O apóstolo diz o seguinte, chorai com os que choram. Referenciando também o Velho Testamento. E isso não parece ser muito difícil. Algumas catástrofes que acontecem ao redor do planeta, situações de enchente, situações de guerra, situações quando vem ali um tufão, um tornado, um terremoto, eu percebo uma mobilização mundial humanitária para tentar ajudar o próximo. Mas e quando o próximo prospera?
Porque a parte B do versículo fala o seguinte, depois de falar para a gente chorar com os que choram, fala para a gente se alegrar com os que se alegram. Nós temos essa capacidade de ver outra pessoa que está perto de nós, na nossa realidade, prosperando. É interessante a gente aplaudir uma pessoa que ganha o Oscar que está lá fora. É muito fácil a gente aplaudir alguém que ganha um troféu ali de um campeonato importante de futebol, um campeonato importante de tênis de mesa, um campeonato importante de basquete. Mas a gente aplaude as pessoas que estão na mesma posição que nós e sobem, e são promovidas, e são abençoadas. Que possamos realmente em Deus testar o nosso coração. Quando eu falo da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, eu entendo que eles querem um caráter de exclusividade no nosso relacionamento, não querendo que a gente venha se macular. Então, quando nós vivemos fora, ele sente isso. Puxa vida, eu não gostaria que fosse assim com o Michael, eu não gostaria que ele ficasse nessa situação, então ele nos chama para mais perto, numa situação de amor, um amor perfeito que só ele tem e nós não conseguimos entender. Mas, e eu, na situação? Como que eu fico? Quando eu volto e entendo aquilo que Asaf sentiu, inveja dos soberbos, nada a ver com esse sentimento que é aplicado à Trindade, um sentimento de proteção, um sentimento de exclusividade, um sentimento de entender, não tem ninguém fora de mim não há vida. Então eu quero que o Michael, eu quero que o ser humano se aproxime, então ele tem esse sentimento, que muitas vezes, se for lido de uma maneira rasa, dá a impressão que ele tem sentimentos humanos e não é, mas é um sentimento perfeito. Mas Asaf não foi assim. Ele teve inveja dos soberbos. Mas eu entendo que no versículo 17 a Bíblia mostra que ele entra no templo, que ele tem uma revelação de quem Deus é, para que ele venha abandonar esse sentimento. E a pergunta que eu faço é, será que eu e você temos isso também? Essa disponibilidade de entrar diante do Senhor e falar a verdade: Senhor, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúmes. Sabe, eu vejo aquela pessoa lá que está subindo de cargo e eu queria que fosse eu naquele lugar, eu não entendo, eu até me sinto injustiçado. Não era para ser assim, mas Deus me ajuda a não sentir mais, sabe? A nossa geração carece disso. Numa geração de tanta hipocrisia, numa geração de tantas coisas, que Deus nos leve realmente a um quebrantamento, a uma contrição, porque isso depõe contra a nossa fé. Que possamos ser simples, que possamos ser humildes e que possamos fazer como Asaf, abrir nosso coração diante do Senhor e ir até o seu templo para sermos confrontados pela sua palavra e também ter nossos olhos abertos para entender quem nós somos em Cristo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios.